Ok, o convidado de hoje do CEST, do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia, da Universidade de São Paulo, é o professor Igor Katz. Igor, agradecemos de antemão a oportunidade da entrevista. Falando brevemente sobre o currículo, que é bastante vasto, do professor, eu só gostaria de destacar que ele é professor, ele é advogado e professor do LLM de Tributação Aduaneira e Comércio Exterior do INSPER e IBMEC 4.0. É também professor assistente e palestrante do curso de Direito Internacional da PUC, de São Paulo. Mais coisas a respeito do Igor, vocês poderão ler a respeito no nosso site, na aba de entrevistas. Bom, podemos começar, Igor, a nossa entrevista? Sim, professora Vera. Ok, o tema da nossa conversa de hoje é o ChatGPT, que é um assunto que está bastante atual, que chama muito a atenção da sociedade e de vários setores do conhecimento. Então, iniciando a nossa conversa, a primeira pergunta é... aliás, não é uma pergunta, são duas perguntas em uma. Segundo sua visão, o que ocasionou o boom do GPT? E a segunda, quer dizer, juntando com essa primeira questão, e que fatores, além dos relacionados aos avanços tecnológicos, influenciaram esse crescimento exponencial do GPT? Ótimo, Vera. Bom, para o público em geral, eu vou trazer, um conceito e o porquê dessa evolução, esse boom que você menciona. Então, eu vou falar de dois pontos, o que é o GPT-3 e como ele se difere das versões anteriores. O GPT-3, ele é uma abreviação de Generative Pre-trained Transformer. E ele é um modelo avançado de inteligência artificial. É como se tivesse um oceano onde inúmeras embarcações tecnológicas navegassem em direção a novos horizontes. E fazendo aí uma analogia com o comércio internacional, que é a minha área, o comércio internacional conecta várias nações e culturas, Então, essas embarcações, e aí o GPT-3, ele se destacaria como um veleiro avançado, equipado com uma arquitetura muito poderosa, que se chama Transformer. E aí é um mecanismo inovador, que permite o processamento e a atenção seletiva de dados, algo nunca antes visto na história. E ele é capaz de desbravar rotas inimagináveis, estabelecer conexões inovadoras. E aí ele pode, num pensamento, beneficiar a sociedade com compartilhamento de conhecimento e a inovação. E tentar trazer, assim como o comércio internacional, um mundo mais interconectado. Mas dentro aí do conceito de GPT-3, voltando aqui, comparando com a versão anterior, que é o GPT-2, que não se fala muito, ela tinha, essa versão GPT-2, um parâmetro de 175 bilhões. Então, tinham 175 bilhões de parâmetros. E isso daí resultou num melhor desempenho na compreensão e geração de textos. E aí, no passo seguinte, que é o atual, o GPT-3, essa capacidade foi aprimorada. Então, você vê um avanço na verdade, eu me confundi, só uma correção. O GPT-2 era 1,5 bilhões, o GPT-3 é 175 bilhões de parâmetros, e agora o GPT-4 não tem dado oficial, mas os analistas dizem algo em 1 trilhão de parâmetros. Então, olhem o crescimento exponencial de 1,5 bi parâmetros, o GPT-2, 175 bi, o GPT-3, e agora fala-se aí de 1 trilhão de parâmetros. Pensando na metáfora inicial daquele oceano, e essas navegações buscando um horizonte, realmente esse veleiro
ele ultrapassa aí até as previsões de quem os criou. Uhum. Uau. Quer dizer que já existe o GPT-4, ele ainda não está sendo tão utilizado quanto o 3, ou como que está sendo feito isso? É uma boa pergunta, professora Vera. Ele está disponível numa versão paga, no entanto, você pode fazer 25 consultas a cada 3 horas. Então, sim, ele está disponível, mas com limitações. E quando você pesquisa dados sobre a potência dessa inteligência artificial, não tem dados oficiais, né? Como eu disse, o GPT-3 tem o dado oficial, 175 bilhões de parâmetros, mas o GPT-4 estima-se aí 1 trilhão de parâmetros. Tá, e ele vai acumulando, então, digamos assim, ele vai acumulando conhecimento, é isso? Exatamente. Ok. Bom, pensando nisso, quais são os limites e riscos dessa tecnologia para a sociedade? Porque me parece uma coisa assim, né? Essa é uma pergunta que eu me sinto até incapaz, assim, né? Mas vou trazer assim alguns insights que realmente, como eu disse, como o GPT-4, os próprios criadores, né, segundo muitos especialistas, não conseguem prever o alcance, é difícil a gente falar em capacidade e limitação. Mas eu vou tentar trazer 2 pontos para explicar isso. As principais capacidades do GPT-3, como eu disse, né, geração de texto, tradução, resolução de problemas, as mais conhecidas, né? E aí você vai ver capacidades muito interessantes nesse sentido, né? E até mesmo, né, o alcance aí em fatos históricos, ele consegue manter coerência e a relevância do conteúdo. A conversão de texto, né, de uma língua para outra também é muito preciso. Isso daí facilita a comunicação, né? A resolução de problemas dele também é muito poderosa. E aí essas habilidades, elas demonstram versatilidade, né, e uma ampla variedade de como você pode aplicar. Mas qual que é o outro lado da moeda? Falta uma compreensão contextual profunda, né? E apesar dessas impressionantes capacidades, essas limitações, elas podem ir numa direção, Vera, de viés e falta de compreensão contextual profunda, como eu mencionei. E aí eu vou trazer uma outra metáfora. Imagina, assim, um ator habilidoso, né? Esse é o GPT-3, um ator habilidoso. E ele pode interpretar uma ampla variedade de papéis. Mas ainda assim, esse ator, ele depende de um roteiro, de uma direção que ele vai receber. Então, esse ator, né, o GPT-3, ele aprende com os dados disponíveis e ele pode incluir informações tendenciosas ou até preconceituosas, levando aí a resultados enviesados ou até mesmo inadequados. Então, embora o GPT-3 possa captar o contexto geral, ele pode até não entender nuances e sutilezas, assim como um ator, né? Ele pode não captar todas as emoções e as intenções ali subjacentes do seu papel. Mas essas limitações, elas vão se destacar porque a tecnologia, ela vai se aprimorando, né? Uhum. E aí o que vale dizer, Vera, é como vai ser a utilização com responsabilidade e discernimento. Pois é, isso caberia a quem conduzir? Você tem uma ideia ou na sua visão, quem que conduziria isso? O que poderia ser criado para que isso não fosse para o lado só do negativo, digamos, e muito pouco para o positivo? Olha, eu vou usar uma frase daquele filme do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a OpenAI, ela tem aí uma grande responsabilidade. Quando a Microsoft, ela se aproxima muito, fazendo parte da empresa, é um alento, né? A Microsoft é uma empresa aí da década de 70. Então, que tem uma credibilidade muito grande no mercado, uma responsabilidade. Então, isso é um alento. Espera-se aí que, com o envolvimento da Microsoft, por ela ter
muito até a perder e ter apostado muitas fichas no GPT, eu tenho aí uma esperança de que a Microsoft tem esse punch, né, de trazer mais responsabilidade nas ações e prever as reações. Mas volto a dizer, especialistas dizem que nem os criadores imaginam a potência. E aí, fato é que tem uma carta, né? Há quem não concorde com a carta, mas o próprio CEO da Microsoft, ele reconhece essa carta, né, para parar 6 meses o GPT-3. Ele diz que nem concorda com tudo que está ali, mas como essa carta foi feita por grandes especialistas, ele pede para que a comunidade dê atenção a esse pedido. E o que significa parar 6 meses? Vamos ver o que exatamente isso é. Mas você não concorda comigo que isso é uma coisa impossível parar? Porque é um movimento, né? Não tem Olha, como Vera, você bloquear uma coisa que já está iniciada, né? Mesmo com uma carta, concordando ou não, tendo todos aqueles aspectos negativos, tudo que vem acontecendo que as pessoas têm visto a respeito, né? Mas bloquear, eu acho que é muito difícil. Aí os outros de outras empresas podem avançar e engolir, né? Engolir o chat. Se é que existe isso, não sei. É competição, né? Mercado. Exato, exato. A capa da Super Interessante de fevereiro, ela diz que o Google já existe aí uma ferramenta 10 vezes mais poderosa que o ChatGPT. Isso é assustador, né? Pois é. Mas não tem ainda uma resposta, né? Tá no ar, né? Assim, a gente tenta estudar e ouvir, né, os grandes especialistas até hoje é dia 17, né, de abril de 2023, e aí no jornal Estado de São Paulo, né, traz uma matéria bem interessante ontem que mostra dezenas desses especialistas, né, e as opiniões elas não são parecidas, né. Isso deixa, vou trazer, por exemplo, Paul Krugman, né, ele vê como um avanço, igual houveram outros avanços na economia. Mas esse mesmo Paul Krugman, que eu admiro muito, quando o advento da internet, ele disse que ia ser algo normal, igual o fax, né, que ia ser passageiro. E a internet, ela traz aí mudanças aí que nós vimos aí com tanta potência hoje. Então, eu vou mais pelo lado otimista da história, né? Eu acho que é uma possível fonte de democratização, mas trazendo debate essas limitações e riscos, eu acho super assertivo. Clóvis, você quer colocar mais algum ponto neste sentido, que depois eu quero entrar na minha praia, tá? Na educação. Tá, ok. Igor, você comentou de um viés que poderia ser introduzido na interpretação do ator quando está representando determinada peça e tudo. Fora essa questão do viés que poderia ser introduzido, e isso certamente é terrível, mas fora essa questão, e elementos que têm sido trazidos como cópia de coisa existente, de usar dados que eventualmente não existam para valer. Quer dizer, então, fora a questão de enviesar não fica muita dúvida de que seja um problema, introduzir elementos não adequados no discurso e tal. Mas fora esse aspecto, textos gerados que eventualmente não tenham sido atribuídos a determinado autor, que não seja efetivamente o autor, quer dizer, onde entra essa fajutagem, esse plágio, esses outros elementos que se poderia trazer, na sua visão? Professor Clóvis, acho que você foi na ferida agora, né? Realmente, isso é algo que está escancarado, porque não traz a fonte, a ferramenta, né? E aí dá para a gente conversar um pouco aqui sobre ética
privacidade e regulamentação, né? Exatamente. Era a minha próxima pergunta, então pode entrar e mandar ver. Ó, eu vou tentar auxiliar trazendo 2 pontos. O primeiro é sobre a questão ética relacionada, né, ao uso do GPT-3 e como a privacidade de dados ela pode ser impactada. Bom, o GPT-3 ele levanta questões éticas relevantes. Vou incluir aí preocupação com privacidade de dados. E aí, por exemplo, o GPT-3 ele é treinado com uma vasta quantidade de informação. Isso daí vai incluir dados sensíveis, professor Clóvis. E aí vão ter situações em que ele vai reproduzir inadvertidamente detalhes pessoais, como nomes, endereços, número de telefone. E aí ele pode colocar a privacidade das pessoas em risco, né? E além disso, a sua capacidade de gerar texto convincente, ela pode ser explorada para criar notícia falsa. Mensagens de phishing, perfis falsos em redes sociais. E aí isso daí vai prejudicar a confiança na informação e a segurança online, né? E para enfrentar esse risco ético, eu posso dizer aí que é crucial garantir uma proteção adequada aos dados, né, e promover o uso responsável e transparente do GPT-3. Isso daí pode envolver implementação de políticas, diretrizes para o seu uso, né, e também educar os usuários, né, sobre as implicações éticas e a importância da privacidade dos dados, quando ele utiliza essa ferramenta e outras tecnologias de inteligência artificial. E abordando essas preocupações éticas, né, a gente tem que trabalhar aí para minimizar os riscos associados ao GPT-3 e garantir que ele seja usado de uma maneira benéfica e segura. E aí o segundo ponto é sobre a regulamentação, né, a necessidade, né, e o papel aí dos governos. A crescente adoção de tecnologias de IA, aí como o GPT-3, ela vai trazer uma necessidade muito grande de regulamentação, tá? E o envolvimento das entidades governamentais. O governo, então, ele vai ter um papel crucial na definição das diretrizes e políticas que vão garantir um uso ético e responsável, seguro dessa inteligência artificial. E ao mesmo tempo em que vai ser incentivado inovação e desenvolvimento. Então, de um lado, você tem, né, o governo garantir o uso ético, e do outro lado, que nem a Vera mencionou, né, é difícil brecar esse avanço, e pelo pouquinho que eu já vi e conheço, eu nunca vi uma tecnologia da marcha ré. Ela vai num movimento muito acelerado e exponencial. E aí a regulamentação, ela pode abordar questões aí como privacidade de dados, responsabilidade, transparência e o viés desse algoritmo, para garantir a tecnologia seja usada de maneira justa e benéfica a todos. E aí, professor Clóvis, sem o plágio, né? Nem você mencionou. E os governos, eles podem desempenhar um papel aí na promoção e na cooperação entre diferentes setores e até países, né? Facilitando um compartilhamento desse conhecimento, para ter uma melhor prática do IA. Então, estabelecer um ambiente regulatório equilibrado, né? As entidades governamentais, elas têm o papel dela de garantir esse futuro sustentável e inclusivo no IA e aí as suas aplicações. Clóvis, quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Bom, vamos em frente. Eu vou acrescentando conforme aparecer oportunidade. Eu queria perguntar a respeito da educação. Na área da educação, como que o potencial dessa tecnologia afeta a educação? De que modo você vê? Positivamente ou negativamente? Eu tenho a minha visão, porque eu testei e, né, então eu tenho uma ideia, mas eu gostaria de ter a sua visão.
de como você analisa esse potencial na educação. Vamos lá, professora Vera. Realmente essa pergunta acho que é a mais difícil até aqui. Por a gente conhecer pouco do potencial dessa ferramenta, fica difícil responder, mas vamos lá. Eu não quero menosprezar o potencial, né, de dano ou de benefício. Mas pensando lá atrás, quando surge a calculadora, né, realmente na academia, né, e aí lendo a história, existiam movimentos, né, de professores para parar de usar a calculadora, porque é algo que ia ameaçar a forma como era conduzida o ensino. E hoje é até engraçado falar isso, mas na época não era engraçado. Isso daí é para tentar minimizar, né, o lado de que o GPT-3 ele pode ser uma calculadora, de que daqui a alguns anos pode ser visto como, olha, não era um bicho de 7 cabeças do jeito que a gente imaginava. O outro lado da moeda, e aí uma opinião pessoal, tá, Vera? Sim, sim. Eu vejo que hoje a geração, né, e aí eu tenho um filho de 15 anos e tenho, né, contato com filhos de amigos meus, é uma geração que o nível de concentração e o de profundidade na leitura do conteúdo, ele é menor por conta da tecnologia. E aí você pode citar até Instagram, TikTok, e você tem aquele negócio do dedo, de passar informação rápida, né? E quando você olha o GPT-3 como trazer algo pronto, e aí você fazer isso comigo, contigo, com o Clóvis, é uma coisa. E vocês, muito mais que eu, têm muito repertório. E repertório é a alma do negócio. Você tem, né, ali um monte de conhecimento e dado e opiniões, né, de clássicos, de livros, e quando você vê algo, o seu poder de criticar ou dissuadir uma ideia errada é muito maior do que o de alguém mais novo, que está iniciando a educação. Então eu vejo que essa ferramenta, se ela não tiver um bom facilitador por trás, que eu vejo que é o nosso papel hoje, que assim, imaginem a reunião de todos os livros, filmes, conteúdo artístico da história. Não tem um ser humano que consegue competir com o GPT, né? No sentido de acervo de dados. E aí, em que pese esses erros que eu mencionei antes, a tendência é ela ficar mais acurada. Então, sendo otimista novamente, eu acho que essa ferramenta vai poder nivelar, de repente, conhecimentos distintos numa sala de aula. Você vê um aluno que tem uma tendência a gostar mais de algo, outro de menos, outro gosta menos daquele algo e gosta de uma outra coisa. Então, essa inteligência artificial conseguiria nivelar gostos diferentes e aprofundar no que cada um gosta, né? E aquele sonho, né, de você poder trazer um pouco de perfil para a sala de aula. Não sei ainda como, mas estou dando aqui uma de papagaio nesse último sentido, que é o que dizem, né, que conseguiria alcançar esse benefício. Certo. E aí o papel do professor seria fundamental. Fundamental, cada vez mais. Porque ele é quem vai dizer se aquele aluno está replicando ou colocando o mais importante de tudo, que é o senso crítico, né? Como cidadão, como um líder, como parte da sociedade. Se não tivesse senso crítico, e aí sempre lembrando, né, que é uma máquina, e a gente é o cérebro por trás. Então, esse senso crítico, e aí para ter esse senso crítico tem que ter o facilitador cada vez mais perto. O papel do professor fundamental. Então, por enquanto, os professores podem ficar sossegados, porque as máquinas, por enquanto, a inteligência artificial, ela significa um complemento, um apoio, e não uma competição ou tirar o lugar de, né? Exato, professora por Vera. Por enquanto, é essa a ideia, né? Tem que ser um copiloto. Um copiloto. Nós somos o piloto e ela tem que ser nossa aliada para facilitar o conhecimento a chegar de uma maneira mais concisa, talvez, que essa ferramenta traz muita concisão. Por trás de cada palavra existem números e é o cruzamento de números, né? Por exemplo, se você escreve na ferramenta bom dia, ela vai trazer tudo bem.
que ela trabalha com probabilidade, números. Então, ela acaba sendo mais conciso do que um ser humano, né, um médio, e essa concisão traz o conhecimento mais rápido, mas, no meu ponto de vista, aquele ritual que você tem até chegar no conhecimento é importantíssimo. Isso é o professor que vai trazer. Ok. Clóvis, você Ah, senão eu vou eu, no lugar. não, eu estou me segurando nessa daqui. Vai lá. Então, vamos lá, complementando, vamos ver se eu entendi a colocação do Igor. Então, há um efeito, com o qual eu concordo também, um efeito positivo, que eu vou chamar de efeito memória, que é do ChatGPT, de trazer conhecimento de muitos anos de estudo, de pesquisa, de pareceres, de opiniões e não sei o quê, você trazer conhecimento de século de conhecimento para uma sala de aula, vou chamar assim, e esse me parece um aspecto positivo. Então, alguns que tiveram acesso a mais informação na formação escolar, ou têm mais gosto por uma disciplina do que outro, você vai, não vou chamar bem de nivelar, mas vai trazer todo mundo a um certo pé de igualdade. Esse me parece efeito memória, é um efeito positivo. Porém, eu queria a opinião do Igor a respeito de. Vamos pegar um caso bem simples, muito simples. Trabalho escolar, trabalho de disciplina, estou falando do ensino superior. Trabalho de disciplina. Ora, na calculadora, o fulano ainda tinha que apertar alguma tecla e dizer se era mais, menos, vezes ou dividir, mas entrar na sessão e pedir para gerar um artigo, gerar um trabalho, faz um trabalho aí de 20 páginas para mim sobre o assunto que for, e ele fazer, o professor não tem condições de ver as 20 páginas de cada aluno e dizer foi a máquina que fez ou foi o cara que fez, não estou nem entrando no mérito, ele tem informação falsa, enviesada no meio, estou acreditando que é informação de verdade, correta, mas como que fica esse panorama? No caso simples, de trabalho escolar, não estou falando de decreto presidencial para a reforma da economia, não. Vamos falar uma coisa mais simples, bem pé no chão por enquanto. Deixa a máquina fazer, faz um texto de 15 páginas aqui, faz um texto de 20 páginas ali, faz um texto de 10 páginas aqui, e não é difícil imaginar que alunos possam fazer isso para uma disciplina ou para algumas disciplinas. Esse aspecto que eu gostaria que você explorasse um pouquinho, Igor. Olha, Clóvis, vai parecer um pouco radical o que eu vou dizer aqui, tá? Mas eu acho que aí envolve uma mudança nos professores. E aí não tentar competir, né? Em tentar ver as respostas, analisar as respostas daquele trabalho que parece simples, né? Da escola. Aí vai entrar um papel fundamental do professor, que é o quê? Mudar um paradigma, que é um paradigma muito forte, né? A gente que veio do banco escolar, não existia tecnologia até antes da década de 90. Qual que é esse paradigma? Ao invés de tentar obter a resposta dessa pergunta, cada vez mais o desafio vai ser obter uma pergunta e não obter uma resposta. E aí isso dá muito mais trabalho para o professor, porque, como eu disse, é uma mudança de paradigma. Você é treinado, né? E aí o conhecimento, se a gente for pensar num conhecimento socrático, né? Onde a gente pensa no diálogo, né? Na reflexão e na descoberta, diálogo, reflexão, descoberta, o trabalho de casa estaria mais provocativo no sentido de elabore uma pergunta, e aí tem aquele escrutínio que tem que ser mais individual, de ouvir o aluno, porque senão vai ser aquele trabalho, né, uma gíria mais antiga, para inglês ver. Defina tal, resposta de tal, no período tal, e vai vir algo ali de 20 páginas que você não vai saber separar ali o joio do trigo. Enquanto que se você fizer algo mais no sentido socrático, né, diálogo, reflexão, descoberta, mas como eu disse, vai trazer um baita trabalhão para os professores, mudar esse paradigma e fazer isso. Porque é muito mais difícil você tentar provocar e elaborar
desafiar os alunos no sentido de trazer uma pergunta do que de cobrar uma resposta que você já tem um pré-conceito daquela resposta e aí vai numa direção de correção. Então, seria aí uma sugestão para resolver esse problema. Mas estou contigo, Clóvis. Acho que é desafiador ao máximo esse ponto. Muito desafiador. E ainda tem a questão realmente do professor sentir que a máquina não está competindo com ele, que ela vai ser só um auxílio, e aceitar esse desafio, porque antes da pandemia, a gente tinha o grande problema do professor se lançar a usar simplesmente o computador, né? Com os alunos. Ele queria ser a fonte do saber, ponto, né? E nem admitia que os alunos interagissem com ele numa naturalidade. Então, é realmente um trabalho muito difícil, a meu ver, não sei. É um trabalho de formiguinha, professora Vera, realmente. Você incutir a ideia, e aí, como docente falando, né, de que aquele é um copiloto, de que você tem que incentivar os alunos a usarem, mas com parcimônia, né, com discernimento, aquele uso que é para estimular o diálogo, né, e a reflexão, e não simplesmente para trazer uma resposta pronta. Então, pensando que o nosso papel é de um facilitador, eu acho difícil você ir contra uma tecnologia, pelo mesmo motivo que você mencionou atrás. A tecnologia não vai para trás, ela vai para frente. E aí você entrar numa sala de aula e não usem o GPT-3 ou o GPT-4 ou outra inteligência artificial, posso estar errado, tá? Mas eu acho uma maneira mais difícil de você ser aquela figura do facilitador. Quando existe uma ferramenta muito potente ao lado, e é que nem o professor Clóvis, né, me ensinou. Eles sabem que existe, né? É sabido, não é algo que você vai conseguir tirar do alcance. E aí também envolve uma coisa muito mais profunda, que é a questão cultural, né? Essa questão cultural que Esse é o grande complicada, ponto. porque usando aí o lado não tão otimista, pensa no chat GPT, e eu tenho usado já há alguns meses, né, de forma muito forte, assim, é uma conversa, né? Por isso que o nome é chat. Você manda uma pergunta, ele manda uma resposta, e ele vai criando ali vai desenvolvendo. E para isso, você precisa ter o senso de leitura e foco, né? Então, você precisa ler, né? E como eu disse, hoje tem pouco foco, né? Até na universidade você vê alunos inteligentíssimos que não têm o foco. E são 200 palavras ali que você tem que ler, e aí envia uma outra pergunta. E aí a diferença entre o bom aluno e o ótimo aluno, ou médio, é quem faz a melhor pergunta. Porque conforme a melhor pergunta, você vai obter a melhor resposta. É. Mas a questão cultural é complicada, professora Vera, porque se não tiver esse nivelamento no sentido de leitura, profundidade, você vai trazer um abismo cultural muito forte, e isso é perigoso. Então, mas a gente tem que partir do ponto de... Não sei nem como dizer isso, mas partir do ponto de que os professores precisam primeiro aprender, né? Aquela questão do aprender a aprender, para depois ele poder transferir não, ajudar o aluno a chegar no ponto que ele deseja. Mas eu acho que tudo acontece, essa parte cultural, acho que mais profunda deve acontecer com relação ao professor. Isso eu concordo. Entender para atender. Não é? Que é o grande lance do século XXI, né? Aprender a viver, aprender a fazer, aprender a ser, né? Que são aqueles pilares do conhecimento, né? Para o século XXI. Então, se o professor não se lançar a isso, não se deixar levar por isso, ele vai ficando cada vez mais para trás. E como é que ele vai poder ajudar o aluno a criar as melhores perguntas, como você colocou? Se ele não está avançando.
Professora Vera, e aí traz o futurista, né, Alvin Toffler. Ele disse que o analfabeto é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não sabe aprender a aprender, né? Exato. E é verdade, vamos ter que iniciar e começar a aprender. Isso aí. Clóvis? Então, Igor, mas vamos lá, desafio por desafio, vamos lá. É preciso uma mudança no modo como, eu não vou dizer que o professor ensina, mas como estimula o pessoal a aprender, que é preciso mexer nisso, sim. Eu participo de grupos aqui na universidade, na Poli, a respeito de aprendizagem, com alunos, estudantes e tal. Mas a pergunta é a seguinte, esse exemplo que você deu de mudança na postura do professor e tal, certamente é demorada para cada um, é demorada no coletivo, no conjunto de professores de qualquer que seja a instituição de ensino. A velocidade com que isso avança, vamos chamar de pequena, comparativamente à velocidade com que a tecnologia está permitindo algumas coisas. Então, a pergunta de $1 milhão, como compatibilizar isso aqui? Porque até o professor tomar consciência, entender um pouco do mundo à sua volta, e o conjunto de professores do departamento, e o conjunto de professores da instituição de ensino, versus o ChatGPT está aí. O pessoal está querendo dar uma pisada no freio aí de 6 meses, 6 meses é pouquinho comparado com o que seria acontecer com o professor. Então, como compatibilizar isso aqui, essa velocidade espetacular do ponto de vista tecnológico, com essa velocidade um pouco menor, que é do modo como se promove a aprendizagem numa instituição de ensino? A pergunta de $1 milhão, né, professor Clóvis? Agora eu estou numa grande saia justa, mas assim, ó, eu vou tentar trazer uma ideia e depois uma dica, né? Uma ideia, e aí eu venho da área do direito, né? Eu acho que talvez na área da engenharia, né, pensando aí na Poli, vai ser até mais fácil do que na área do direito, que é uma área muito tradicional, né? Eu acho que a área da engenharia está muito mais próxima das tecnologias e dos avanços, até pelo próprio movimento, né, de indústria 4.0, do que as áreas do direito. Só para ter uma ideia, Clóvis, a gente está vendo o Marco Civil da internet. A gente discute sobre o Marco Civil da internet. Olha quanta coisa aconteceu depois, LGPT e inteligência artificial. Então a gente ainda está discutindo o Marco Civil da internet. E é muito dinâmico, que nem você falou, né? O Eric, que é o ex-CEO do Google, né? Em 2003 ele falou que a quantidade de dados que é produzida em 2 dias é a mesma quantidade de dados produzida em toda a civilização da história. Então, não tem, assim, matemática que chega nesse denominador. Como conciliar? Né? Tudo bem, o professor tem que aprender, mas é tudo muito rápido e espera-se do professor aquele altíssimo conhecimento, né? É desejado, é uma carga de responsabilidade muito grande sobre a gente. Então, essa é a primeira parte da resposta. Comparando aí o direito com a engenharia e trazendo aí que é um desafio muito grande, não vou negar. Agora, qual que é a dica, né? Quem sou eu para dar uma dica? Mas, assim, o que eu tenho feito, né? Eu tenho tentado tudo que eu vejo de tecnologia me aproximar. Um streaming, quando chega alguma coisa eu tento dar uma olhada no manual, ver o que está por trás daquele conhecimento. No caso do GPT, aquele T do Transformer. Pô, mas o que é esse Transformer? E aí a gente tem uma vantagem, Clóvis, que é o quê? A gente tem repertório que às vezes um aluno não tem aquele repertório. E de aprofundar o conhecimento. Porque você vê hoje um oceano com 1 palmo de profundidade. E eu acho que somos nós, aí lá no porquê do significado da palavra, por que teve que parar 6 meses, por que a notícia só vem, né, ó, vamos fazer tal coisa está sendo usado. E aí, se a gente se aproximar dessas tecnologias no sentido de ver o que está por trás, que eu acho que é o que muitas vezes os alunos não aprofundam, a gente vai ter esse papel, né, de admiração, né, e
e deixar cada vez mais cravado, né, o papel importantíssimo que o professor tem, que é o de ser o piloto, e que o ChatGPT, né, dando o exemplo dessa inteligência artificial, é o copiloto, né, que sem nós não tem como trazer senso crítico. Porque a vida real, você não pode digitar ali na máquina para dar uma resposta. Esse é o mundo real. E se você só fizer aquilo, você vai pedir para a pessoa, dá licença que eu vou lá fazer a pergunta. Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma, né? E aí mostrar isso para os alunos, né? Olha, pensa nisso. Tudo que é grande começa pequeno. Então, é ali repertório, conhecimento. A resposta fácil é boa naquele instante, mas depois ela o alicerce é fraco. Né? Uhum. Desculpa, Clóvis, se eu não consegui responder. Não, imagina, a gente está refletindo um pouco a respeito desse desafio todo que vem vindo pela frente aí. Só que não vem vindo lá na frente, ele está aqui ao nosso redor e mais para frente. De pensar, né, que de novembro para cá a gente fez tão pouco, né? E eu me coloco nisso. Eu comecei a ver 1 mês e meio atrás, e a OpenUI é desde 2016, em novembro que veio, né, a ferramenta pública. Mas eu acho que a gente hoje de manhã, né, no nosso tempo para debater isso, trazer para a sociedade, acho que a gente está cumprindo bem o nosso papel. É isso aí. É isso aí. Bom, e a minha última pergunta era sobre o futuro. E o futuro eu acho que já está dado, né? Já foi colocado o futuro. O que se visualiza para o futuro? Eu acho que basicamente é isso, né? Olha, durante a entrevista, né, a gente, e aí pensando aí, né, nessa perspectiva futura, né, a gente discutiu sobre a evolução do IA, a importância dessa arquitetura, né, principalmente a parte do transformer, né, no desenvolvimento do GPT-3, dessas capacidades do GPT-3 na geração de texto, tradução, resolução de problemas, né, e limitações. Esse viés, né, e a falta da compreensão contextual profunda, e aí quando a gente fala falta de compreensão contextual profunda, né, sem contexto, sem comparar opiniões diferentes, é difícil você ir direto na resposta pronta, né, isso é perigoso para os alunos, né. E aí a gente explorou aí alguns exemplos, né, no campo jurídico, né, e aí eu posso citar análise de contratos, automação de processos, impacto até no comércio internacional. E aí, sobre a privacidade de dados, né, tem essa necessidade de regulamentação. Então, para o futuro, eu vejo essa regulamentação algo muito importante, o envolvimento das entidades governamentais, para garantir a ética, né, e a responsabilidade do desenvolvimento dessa IA. E aí, né, para finalizar com uma ideia de perspectiva de futuro do papel do GPT no avanço da tecnologia, o futuro do IA ele promete ser emocionante, né, repleto de inovação. Né, o GPT-3 ele vai desempenhar um papel significativo, né, no avanço da tecnologia. E aí, a gente espera, né, que a IA continue a evoluir, né, cada vez mais sofisticada, integrada, né, uma variedade de setores, aplicações que a gente nem consegue imaginar hoje, né? O Fórum Econômico Mundial já diz, né, que uma criança de 5 anos vai trabalhar com algo que nem existe ainda hoje. E essa é uma realidade antes do GPT-3. Então ele acelera, né? Então o GPT-3 e as futuras versões, né, têm o potencial de melhorar ainda mais, né, a compreensão contextual, capacidade de adaptação de diferente tarefa, ampliar o alcance da utilidade do IA. Mas, por outro lado, né, e aí botar um contudo bem grande, é importante garantir que esse desenvolvimento da IA ele seja acompanhado, então, por considerações éticas, regulatórias, de privacidade, né,
E aí esses benefícios, eles têm também que ser compartilhados de forma justa, né, e responsável. Não adianta só uma parte da sociedade ter acesso a esse tipo de benefício. E aí, além disso, a colaboração entre nós, né, pesquisadores, desenvolvedores, governos, né, setores da sociedade, é fundamental para moldar esse futuro de IA de forma inclusiva e sustentável. Então, enfrentando esses desafios, né, e tentar aproveitar ao máximo dessas oportunidades. A gente pode esperar um futuro em que várias IAs, né, como o GPT-3, transformem positivamente aí a sociedade e a economia. Apesar de ser um grande desafio, eu acho que dá para uma boa reflexão, né? Para em todas as áreas do conhecimento, uma boa reflexão. É isso aí, diálogo, reflexão, descoberta. A gente está mais refletindo do que descobrindo, né, Não, mas professores? esse é o ponto básico, né? Se não existir isso, não existe o desenvolvimento, os avanços, né? Sim. Eu sinto um pouco de falta que a gente dialoga, reflete, e eu tenho muita dificuldade de responder perguntas, porque é muito difícil. Não, mas foi ótimo. A gente agradece novamente muito você ter aceito a nossa conversa, não vou falar entrevista, a nossa conversa, o nosso bate-papo mesmo, né? E valeu muito, muito obrigada em meu nome. Eu sei que o Clóvis está levantando o dedinho, mas deixa eu só terminar aqui. Agradeço muito a sua disponibilidade, eu agradeço em meu nome, em nome do SEST, porque eu tenho feito todo o movimento de entrevistas e conversas com o pessoal, então eu achei assim fantástico a gente ter conseguido que você conversasse com a gente também, com o seu conhecimento, que eu acho que isso que é o que vale a pena, né? Vai lá, Clóvis, vai lá com o seu dedinho. Não, é que o Vitor, pela promessa do Vitor, eu tenho 10 minutos ainda. Nós temos 10 minutos ainda, Vera. Então, perfeito. Então melhor. Eu quero fazer uma meio pergunta, meio provocação para o Igor. Gente, vamos Porque lá. o Igor usou uma expressão, mais no começo dessa nossa conversa de hoje, que o direito vem atrás, a regulamentação vem atrás do avanço tecnológico. É uma simplificação um pouco simplista, não é só do avanço tecnológico, mas, enfim, a pergunta é a respeito do avanço tecnológico, do jeito que está indo, e o ChatGPT é um bom exemplo, e o direito que sempre vem atrás. Só que o ChatGPT está correndo lá na frente, mas está correndo muito lá na frente, ou muito rapidamente. Então, a pergunta é, vir atrás, aí eu vou fazer uma analogia, uma metáfora aqui da corrida, uma corrida de rua qualquer, enquanto você está correndo um pouquinho atrás do líder, você sabe onde que está o líder, você está vendo o líder, você está aqui atrás. Você está vendo o líder, você está aqui atrás. Você está aqui atrás, ainda está mais ou menos sob o seu controle. A questão é, o líder parece que está disparando lá na frente, mas está disparando para valer. E aí, o que fazer? Em termos práticos, você, Igor, como professor da área do direito e do comércio internacional, então, em termos práticos, o que se tem feito, o que você tem feito, o que você sugeriria para fazer, para não deixar o líder sair tão lá na frente, mas não dá para segurar, não dá para segurar o cara, não dá para botar um elástico, não dá para segurar ele, não, ele está correndo que nem doido. E aí? Tem a ver com o futuro, tem a ver com o desafio, tem a ver com tanta coisa que a gente comentou aqui nessa conversa. Essa é pergunta terrível para fechar. Olha, não tem uma resposta, tá? Só para não frustrar a expectativa, mas assim, Clóvis, eu vejo, né, quando eu entro numa sala de aula, ou virtual, né, ou presencial, a gente tem um papel muito importante, né, porque a gente é um influenciador. E isso traz um perigo muito grande, né? A gente tem uma carga de responsabilidade, porque aquele momento que aquele jovem ouve uma palavra certa ou errada, ele calibra, né, naquela bússola da vida,
por um lado que dá um resultado totalmente diferente do que aquela calibragem que parece pequena vai para o outro. Então, acho que a gente tem, por ter essa carga de responsabilidade, a gente tem que estudar muito, né? E aí, em termos práticos, trazer sempre os dois lados, talvez trazer o lado da ética, sabe, vamos dar um passo para trás, depois dar dois para frente, mesmo sabendo que não dá para dar esse passo para trás, mas eu acho que a gente não pode entrar nessa euforia, que é uma euforia perpétua. E aí, quando você é eufórico, você pode esquecer de valores fundamentais que foram criados ao longo, né, de muitas guerras, batalhas e coisas muito ruins que a gente viu em termos cronológicos, né, curtos, né, vem acontecendo coisas muito ruins. Então, eu acho que trazendo isso, né, eu acho que, calma, pessoal, vamos pensar, né, vamos ir mais devagar. Sabemos que está indo muito rápido, sabemos que lá vai ter um monte de coisa que eu ainda não tive tempo de digerir, mas vamos juntos, vamos devagar. E se o aluno perceber que a gente quer ajudar e que a gente é o facilitador, e aí, assim, quando você se expõe, você fica muito vulnerável, é muito difícil assumir isso que você assumiu, né, Clóvis? Olha, ele é muito mais rápido que eu, é exponencial, nem os próprios criadores saibam, então me dá um desconto, né? E aí você se torna vulnerável ali na sala de aula, né? Mas eu acho que é algo que não tem jeito, né? Precisamos ser vulneráveis, mas ao mesmo tempo se dedicar ali horas antes de preparar uma aula, saber o que vai dizer, olhar duas opiniões diferentes, trazer ali uma conclusão. E aí a gente tem, né, nessa corrida de rua, o que a gente tem de melhor? O nosso tênis. Talvez o nosso tênis, ele tenha ali uma camada de mais tempo dedicado ao estudo do que, às vezes, aquele aluno que só passa rapidinho a informação. Então, se ele perceber que você veio com um preparo melhor para aquela corrida, você pode ser o último, está muito longe do líder, mas ele vai ali te abraçar e falar, vamos junto. Isso aí. É o correr riscos, né? E não simplesmente querer ser o dominador da situação, mas você estar passo a passo, né? Mostrando que você também é vulnerável, que você, como professor, também não sabe tudo, que você também tem que pesquisar. Você está ali com eles para ajudar e não para ser o saber, né? Eu acho que tem que ser mais por aí, sei lá. Eu estou muito junto com vocês, pessoal. Eu estou nesse momento assim que realmente estou refletindo, né? Eu não sei ainda direito em termos práticos, né, o que fazer. Só sei que a gente precisa fazer cada vez mais o que a gente está fazendo hoje. Igor, no SEST, a gente tem feito várias discussões sobre diversos assuntos que envolvem, enfim, sociedade e tecnologia. Já há algum tempo, alguns anos que existe o SEST, e a gente tem encontro semanal, a gente discute vários assuntos, a gente dispersa um pouco mais, a gente foca mais em determinados temas, e a gente tem comentado já há algum tempinho essa questão da inteligência artificial, mas a gente estava tão bem atualizado, vamos chamar assim, nas nossas discussões e questionamentos, nosso encontro, ele é semanal de verdade, até em período de férias, a gente se encontra online, pelo menos, quando eu me encontrava pessoalmente. E sobrevivemos, só um parênteses, e sobrevivemos toda a pandemia. Toda a pandemia nós sobrevivemos. Então, a gente começou uma discussão, só para dar um exemplo, mais recentemente, já nem tão recentemente assim, sobre princípios da inteligência artificial e tudo. Então, a gente estava nesse caminho, e estava bem atualizado, bem afinado com o resto do mundo e tal, e de repente veio o ChatGPT, que deu um sprint aqui, que agora, meu Deus do céu, a gente estava num pique legal, e veio um ChatGPT e deu um sprint lá na frente, e a gente está correndo atrás disso, não é correndo na frente, é correndo atrás, mas atrás do assunto, e o convite para você vir participar aqui conosco, exatamente está nesse contexto. Vera, você já convidou o Igor para participar do... Não, quando você quiser, Igor, participar dos nossos encontros, está aí. Eu vou já deixar ratificado, então, que eu quero.
E eu discordo um pouco, né, da gente estar tão atrás, Clóvis, porque o SEST, né, você fala de tecnologia e sociedade, e eu acho que vocês são pioneiros em discutir algo assim tão importante, né, tecnologia e sociedade. E eu vi no quadro, né, são pessoas assim sensacionais que formam esse grupo, né, dentre elas eu vi a Maristela Basso, né, e aí, nossa, sou fã aí da área do direito, e tantas outras mentes brilhantes, né? Não me sinto à altura aí de vocês, mas, poxa, o que eu puder auxiliar, podem contar comigo. Ok, então a gente só te agradece muito. Hoje a gente te agradece muito, e aí a gente vai conversando e vai trocando figurinhas a respeito, porque eu acho que é por aí que a gente avança no conhecimento, é através dessas reflexões, né? Então, muito obrigada, Igor, muito obrigada mesmo. Não, obrigado a vocês. Obrigado, professor Clóvis, professora Vera, muito obrigado. Ok. Igor, muito Até. obrigado. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo diálogo, pela entrevista. Muito boa sorte para você. E seja bem-vindo sempre que você quiser. É isso aí. Obrigado. Valeu. Ok. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estou desligando a gravação. Estou desligando a gravação. Deixa eu ver aqui, a gravação. Isso.